Olá, seja muito bem-vindo a essa aula de tendinopatia do tendão calcâneo, um assunto extremamente específico, mas eu preparei essa aula para você que trabalha com praticantes de atividade física, já que é um tipo de problema que acontece principalmente com essas pessoas. Eu vou dar aqui dicas extremamente importantes, principalmente para aqueles casos crônicos com dificuldade de responder ao tratamento da fisioterapia. Fique comigo até o final, você vai ver dicas extremamente importantes que vão ser o gatilho para a solução desses problemas. Então, olha só, a tendinopatia do calcâneo ela é uma forma de entesopatia que atinge o tendão calcâneo, normalmente de 2 a 6 centímetros acima de sua inserção. Ela pode ser insercional, ser bem na inserção do tendão, normalmente vinculada a uma bursite retrocalcânea, ou então acontecer acima da inserção, ela ser não insercional, de 2 a 6 centímetros acima de sua inserção, no corpo ali do tendão. Na maioria dos casos, ela é não insercional. Naquelas tendinopatias crônicas, ela é não insercional. Bem, quando a gente fala em tendinopatia, nós podemos pensar em tendinite ou num processo degenerativo como a tendinose. O que é observado nos estudos histopatológicos é que reações inflamatórias, reações flogísticas, estão presentes num número muito pequeno de casos. O que faz pensar que o problema da tendinopatia está mais vinculado a um processo degenerativo, uma tendinose, do que um processo inflamatório agudo, como a tendinite. Então, normalmente, na maioria dos casos, a tendinopatia é um processo degenerativo, uma tendinose, onde se encontra nos estudos histopatológicos uma desorganização das fibras de colágeno, uma perda, uma redução do diâmetro dessas fibras e uma alteração na densidade desse colágeno também. Tudo isso está vinculado a um processo degenerativo e não um quadro inflamatório agudo. Mas também os estudos todos atuais já mostram que não tem como descartar que esse processo pode ter começado com um quadro inflamatório agudo e ter evoluído para uma tendinose. Então, tudo pode ter começado com a tendinite e ter evoluído para uma tendinose. Então, nós temos que tratar esse quadro como um processo degenerativo, que é a maioria dos casos, e não com uma inflamação aguda do tendão calcâneo. Isso vai fazer algumas diferenças, esse entendimento vai fazer uma diferença significativa quando a gente vai pensar em como tratar esse paciente. Então, vamos lá. Em quem acontece? Qual a incidência das tendinopatias? Então, essas patologias do tendão calcâneo, a tendinose de calcâneo, ela se relaciona em 70% dos casos com algum tipo de atividade esportiva. Na maioria dos casos, você vê 70% está relacionada à prática de atividade física. Nós temos aí um percentual, eu acompanho aqui na clínica, um percentual pequeno de pessoas que não fazem nenhuma atividade física e tem uma tendinopatia de calcâneo. Eu vou dizer o que normalmente está mais relacionado com isso um pouco mais para frente. Mas nos casos de praticantes de atividade física, corresponde a cerca de 70% dos casos. Então, a gente tem que pensar na técnica esportiva, tem que pensar em como é a biomecânica desse esporte e ver como essa biomecânica pode afetar o tendão calcâneo. Que ajustes nós podemos fazer no esporte desse paciente para que recidivas não aconteçam ou que a perpetuação, a cronicidade da tendinopatia não aconteça. 90% dos casos ocorrem em corredores. Você vê que quase que a totalidade desses atletas são corredores. E, na verdade, os corredores sofrem muito, de fato, com a tendinopatia do calcâneo e, dependendo da técnica de corrida, do seu mecanismo de corrida, isso pode elevar o risco dele desenvolver tendinopatia ou cronificar a tendinopatia ou não. Isso nós vamos ver, nós temos que observar isso no nosso paciente e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais um pouco para frente. Outro
outros esportes que podem acontecer tendinopatia, vôlei, tênis, futebol, né? Mas, como não são atividades de muita repetitividade, onde o ciclo não é tão curto de movimento, a incidência da tendinopatia é menor. O que acontece na corrida é que o ciclo é muito pequeno, né? Então, o movimento, a exigência sobre o tendão calcâneo se repete de uma forma, de fato, repetitiva, com ciclos curtos e no número de vezes muito grande. Então, corredores de média e longa distância são muito atingidos pela tendinopatia do calcâneo. E entre corredores profissionais, de 7 a 9% deles têm tendinopatia, né? São atingidos por tendinopatia por essas razões que eu comentei até aqui. Olha, então, os fatores etiológicos. Quais os fatores que estão na gênese da tendinopatia? Isso é extremamente importante a gente saber, porque não adianta você tratar a tendinopatia, tirar um sintoma, dar um alívio no sintoma e todos aqueles problemas que causam, todas as questões que causam a tendinopatia não tiverem sido controladas. Se você não conseguir controlar isso, provavelmente o problema vai voltar, né? Então, a tendinopatia do calcâneo é normalmente uma lesão por overuse, uma lesão por uso repetitivo, né? Por excesso de uso, normalmente não por carga elevada, mas pela repetitividade cíclica e crônica. E são multifatoriais, ou seja, são diversos fatores que podem interagir na produção da tendinopatia ou na sua perpetuação. Então, a gente tem que entender o que é que pode estar agindo ali com o nosso paciente para poder saber o que fazer. Então, vamos ver aqui como a gente vai separar, vai entender esses fatores etiológicos. Então, nós vamos dividi-los em dois grupos. O grupo dos fatores intrínsecos e o grupo dos fatores extrínsecos, né, que favorecem ou que elevam o risco para a tendinopatia. Entre os fatores intrínsecos do indivíduo, nós temos, primeiro, alterações posturais. Quais alterações posturais estão diretamente ligadas à tendinopatia do calcâneo? Pé plano, pé cavo, o retropé em valgo ou o retropé em varo. E tem uma outra disfunção postural que tem uma ligação fortíssima com tendinopatia do calcâneo, que é a diferença de comprimento de membros inferiores. Isso é um problema que atinge 30% da população, essa diferença. Nem todos sentem dor por causa disso, mas quando você tem um caso que desenvolveu um problema musculoesquelético por conta dessa diferença, ela tem que ser compensada. Então, se você observa no seu paciente que ele tem diferença de comprimento de membros inferiores e está desenvolvendo a tendinopatia, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é promover a compensação adequada dessa diferença, que ajuste os parâmetros posturais dele, porque senão essa tendinopatia não vai evoluir bem. Então, as alterações posturais precisam ser corrigidas e nós vamos ver como fazer isso mais na frente no tratamento. As alterações dinâmicas em corredores, como quase todos são corredores, aqueles corredores hiperpronados, né? Os que a gente classifica como pronadores, e, por exemplo, utilizam o tênis errado, um tênis muito macio, que não contenham essa hiperpronação, esse excesso de movimento dos pés em pronação sobrecarregam o tendão calcâneo e podem desenvolver a tendinopatia. Tem muito a ver também com áreas de hipovascularização. Essa área de 2 a 6 centímetros acima do tendão, ela é uma região pouco vascularizada que para alguns indivíduos pode fazer a diferença, essa hipovascularização, quando esse tendão é exigido cronicamente numa atividade física. Redução da capacidade motora. Eu estou falando aqui especificamente em flexibilidade e força, né? Pessoas que têm uma retração grande da cadeia posterior, principalmente no tríceps sural, seja nos gêmeos ou no solear, vão ter um fator de risco a mais para o desenvolvimento da tendinopatia. Então, um tendão muito curto, né, um tendão muito travado, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de tendinopatia, por isso que a flexibilização desses músculos do tendão é fundamental no tratamento.
E a redução de força também. Se um tendão curto e com pouca capacidade de força, seja concêntrica ou principalmente excêntrica, se ele tem pouca capacidade de tênsio, excentricamente, ele não tem capacidade de dissipar tensão. Quando nós caminhamos, corremos ou saltamos, o tendão calcâneo é um dos principais elementos dissipadores de energia que nós temos. E ele, quando exigido, se ele não estiver bem treinado, imagine um corredor que corre uma meia maratona e não tem uma boa capacidade excêntrica desse músculo ou concêntrica dele, ele não vai ter competência adequada para dissipar energia durante a corrida. Isso funciona também para um jogador de vôlei. Se ele não tem esses músculos da panturrilha no tríceps sural bem trabalhado, ele não consegue dissipar energia nem na recepção do peso do corpo no solo quando desce de um salto. Então ele se arrisca muito a desenvolver um problema nesse tendão. Então, redução da capacidade motora é extremamente importante, mas um foco que a gente vai precisar dar no tratamento desses indivíduos. E a técnica de corrida também. Corredores que entram no solo com o antepé, ele tem necessariamente que controlar a descida do calcanhar utilizando o tendão calcâneo. E olha, nessa descida, esse controle, para quem entra com o antepé, o controle da descida do calcanhar até tocar o solo, exige cerca de 60% da força necessária para romper o tendão. Então você veja, imagine uma pessoa correndo uma meia maratona, correndo uma maratona, que vai dar numa maratona cerca de 35 mil passos, 35 mil vezes, exigindo desse tendão 60% da força necessária para rompê-lo. Então é uma exigência muito grande em cima do tendão. Então, se a técnica de corrida for de entrada no solo com o antepé, ele tem um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento da tendinopatia. Os fatores extrínsecos muito comuns, erros de treino. Então, no planejamento do treino, na planilha do treino desse corredor, se ele tem uma intensidade muito elevada, se tem frequência de treino muito alta, distâncias muito longas, sem o tempo adequado de recuperação, isso vai levar a uma sobrecarga do tendão, porque não vai dar tempo suficiente para que ele se recupere daquelas microlesões que acontecem a cada treino. Então imagine alguém que fez uma evolução de treino muito rápida, tem um risco muito grande de desenvolver um problema no tendão calcâneo. Então, o planejamento de treino é algo extremamente importante nos cuidados com esse caso. E o uso do calçado inadequado, como eu falei, imagine uma situação de um hiperpronador utilizando um tênis macio, esse calçado precisa ser corrigido. Então, se você tem um paciente com tendinopatia do calcâneo, pense nesses fatores de risco, coloque ele diante do seu planejamento terapêutico e imagine, agora colha na anamnese essas informações relacionadas a isso aqui, para que você possa saber quais os fatores que estão sendo importantes para o seu paciente, para aquele paciente. Entre um paciente e outro, tudo muda. Então, isso é uma avaliação extremamente individualizada. Mapeie cada item desse, para que você possa dar, além do tratamento, as orientações e as correções adequadas. Muito bem, até aqui nós vimos essa introdução da tendinopatia do calcâneo. No próximo vídeo, nós vamos ver quadro clínico e o tratamento. Então, segura um pouco, me acompanha no próximo vídeo, que a gente vai chegar até o tratamento e finalizar essa questão. Grande abraço e até lá!